Isso tudo dentro do arcabouço ósseo. Então, prestem atenção que a ectoscopia, ela é a ectoscopia no sentido de avaliação da atitude, da face, do hematoma, do desvio, a questão de proteção do membro, a questão de alteração de marcha, isso tudo aí ajuda no exame ortopédico, na conduta ortopédica, tá? Ligou, foi para frente, isso. Coloquei essa radiografia, coloquei essa tabela de um artigo, não no sentido de gerar confusão, mas principalmente acalmar, acalentar. Por quê? É um estudo feito com um N assustador, e foi feita uma revisão de traumas no adulto, que chega de trauma no adulto, prioritariamente membro superior, porção distal, e depois a proporção distal de membros inferiores. Isso daí é interessante por quê? Porque o que vai ter de maior fluxo no pronto atendimento, podendo chegar para vocês, é rádio distal, fratura do metacarpo, coisas dessa ordem. São fraturas importantes, de importância clínica, de importância funcional, mas que são de complexidade menor na hora de se tratar. Diferente, por exemplo, de uma fratura da pelve, de uma fratura de calcâneo, que ela é mais rara, com um desvio maior, com uma alteração funcional bem marcada. Isso é, graças a Deus, o que deve chegar para a gente em maior quantidade são fraturas mais simplórias. Então vamos lá. Qual que é a ideia do nosso fluxograma simplificado? Eu gosto muito de fluxograma porque a cabeça funciona em caixinha. Quando tem esse problema, você vai abrir essa e essa caixinha. Então, primeiro, é a queixa, dor e incapacidade articular. O segundo momento é a lesão. Avalia-se prioritariamente uma lesão óssea, avalia-se prioritariamente uma lesão muscular. As duas, então você tem que avaliar qual que é a parte principal do seu problema. Depois, desvio, se é uma fratura, se é uma luxação, se há associada à lesão de partes moles instabilidade, tá? A partir disso, pedir os exames e realizar condutas, tá bom? Nas fraturas da cintura escapular, primeiro nós temos que entender quem são as lesões da fratura da cintura escapular. E outra, o que nós vamos conversar? Clavícula, luxação acromioclavicular, luxação traumática do manguito e parte da crônica também, a instabilidade glenomeral e as fraturas do úmero proximal, que foi comentada agora anteriormente, tá? Revisão básica e outra. Fiz um material extenso para que vocês tenham o que ler. Nós vamos comentar os principais momentos aqui, tá? Como sempre, eu chamo a atenção porque de suma importância saber. E você tem que ter um material para na hora de um concurso, do tipo prova de residência, concurso público, você tem alguma coisa para poder resgatar, tá? Então, primeiro, a cintura escapular. O que ela faz? Ela realiza a conexão entre o esqueleto appendicular do membro superior com o esqueleto axial. 2. Vulgarmente pensando, como diz o chefe do banco, vulgarmente falando, ela é responsável pela movimentação da mão no espaço. Não que a mão necessite de ter ombro funcionante. Ombro travado não funciona, mas o posicionamento é dado pelo suporte osteoesquelético, osteomuscular da cintura escapular a partir do funcionamento do manguito, segurando o ombro, do cotovelo, sendo sustentado pela posição a partir também da cintura e por aí vai, tá? Vamos lá. A externo-clavicular, a acromioclavicular, a glenomeral e a escápula torácica, tá bom? E aí nós vamos lá, ó, sem mistério, ó, glenomeral, que é do ombro, a acromioclavicular, a escápula torácica, que é menos falada, mas ela tem a sua importância no movimento, e a externo-clavicular. Repare, cada uma tem uma especificidade e uma função, todas funcionam como um conjunto. Então, na hora da elevação de 180 graus, abdução de 180 graus, 120 graus é por uma articulação, a glenomeral. 60 graus é o que a gente chama de ritmo escapular. Como que ela vai funcionar? Então, isso eu chamei a atenção porque às vezes a queixa está no ombro, mas a alteração é funcional na escápula. Ela é intraarticular, extraarticular. Você tem que ter uma visão global. Não
simplesmente na queixa principal. Revisão anatômica básica, sem sustos, só chamar a atenção para o ramo circunflexo anterior, que o Fábio falou para a gente, chamar a atenção para a axilar e a subclávia. Reparem a proximidade entre estrutura óssea, que é rígida, que é um anteparo rígido, com a parte vascular, que é importante, que faz a irrigação da porção proximal e distal. E na porção posterior, como é imbrincado, como é relacionado de maneira íntima a parte muscular da parte neurológica. Então, o trauma ele tem que ser avaliado da seguinte maneira: a energia foi dissipada através da estrutura rígida do osso e da estrutura de tecidos moles. E aí você tem que lembrar que nesse trauma, o osso pode gerar fragmento, a própria energia do trauma lesionar a parte neurovascular. Por isso que é tão importante a gente avaliar no membro superior. Para avaliação mais interessante e exemplificação, que nós estamos falando de 12,7 milímetros da subclávia com corte sagital. Nós vamos falar de 12,7 milímetros da subclávia, da tela subclávia e a porção média da clavícula. Então, nós estamos falando de um nada entre a superfície óssea e a superfície vascular importante para todo o membro superior. Entendeu? Isso aí que eu, de forma mais funcional, quis dizer para vocês. Dos ligamentos, nós vamos chamar a atenção nesse momento para os ligamentos que envolvem a questão do córax clavicular, coronoide com C de coração e o trapezoide, que é mais para fora. Não tem como falar o trapezoide dele de nada, do coração que é visual, né? Vamos lá. E também a acromioclavicular. É importante lembrar que os coracoclaviculares são mais fortes, resistentes do que o da acromioclavicular. Tá, beleza, e daí? E daí que se ele é mais forte, é mais provável que ele não se lese. É mais provável que a gente não tenha danos associados a ele. Então, se uma queda de braço, com o braço esticado, é provável que ele se mantenha e gere alteração da LAC, luxação acromioclavicular, e não alteração dessa região do coronoide. Entenderam? Nós vamos falar isso mais à frente, só para saber que isso existe. Vamos lá. Fraturas da clavícula, ectoscopia. É óbvio que está diferente. Mas está diferente o quê? Hoje não tem QR Code, não, nós vamos ter que fazer programa de auditório mesmo, eu pergunto, vocês respondem. E vamos lá. O que está diferente? Falem para mim uma palavra que destaca essa diferença. Aumentado, posição, isso. Mais evidente. Evidente. O aumentado em posição ele se torna mais evidente, protuberante. O osso ele está de maneira mais próxima da pele. E quando ele tem a fratura com ou sem consolidação, ele torna-se o que a gente chama até lesão tipo tenda, que faz a protuberância da pele ao ponto de quase fazer a exposição da fratura. Me entenderam? Então, essas palavras elas têm que constar no relato clínico ou no seu registro, tá bem? Que mostra a gravidade. E aí começa a entender que na ectoscopia eu tenho que esperar uma fratura deste padrão radiográfico. Uma fratura na porção média com um desvio acentuado do fragmento. E aí você vai observar na ectoscopia que ele faz sim esse sinal da tenda, que é a elevação. Entenderam? É uma coisa levando a outra, tá bom? Então vamos mais. As fraturas do terço médio, igual a gente exemplificou, são as mais comuns, 85% relatado em média, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Este é o perfil mais comum que tem. Este é a forma de apresentação dessa fratura mais comum que tem. Então, se apareceu assim, tá tranquilo. Se apareceu lesão proximal, é mais comum na criança. Então, na criança, com a cartilagem física, porção condral, que é da cartilagem ainda em formação, cai, compressão, fratura. Está dentro da epidemiologia. Tem uma lesão mais lateral, é mais comum no idoso. Então, se o idoso caiu, a compressão do osso osteoporótico gerou fratura, é mais comum. Então, esse perfil nós temos então, porção medial ou porção proximal, que é mais próxima ao eixo central, criança, porção média, adulto, porção lateral, idoso.
Entenderam? Vamos lá. E na porção média, como eu falei, o mais comum é o trauma direto. O trauma do skatista, o trauma da queda, o trauma do indivíduo que estava andando de bicicleta e caiu de frente, o trauma do escorregão, tá? Então, se aparecer uma fratura diferente do que eu narrei em região versus a idade, nós temos que pensar em causas diferentes também. Um mecanismo associado, uma doença associada. Exemplo, fratura patológica no idoso, mieloma, hiperparatiroidismo, que gera descompensação do processo de calcificação ou alteração lítica pelo mieloma, que é o osso é consumido, ele é lisado, ele é quebrado. Entenderam? Nós vamos construir aqui o pensamento então. Paciente jovem, predominância em homens abaixo de 20 anos, esporte alta energia, fratura do terço da porção média, terço médio. Paciente idoso, homens predominância em homens é baixa e na mulher na faixa de 60 a 70 anos. Osteoporótico, terço distal, baixa energia. Já começamos a fazer a comparação de novo. Então, as lesões associadas elas têm que ser investigadas. Por quê? Como a gente mostrou lá atrás, é um imbrincado de estruturas neurovasculares e é uma estrutura óssea que está ligada a uma porção também de estruturas ósseas. A energia mecânica do trauma tem que passar. Então nós temos que pensar primeiro, TCE, trauma crânioencefálico. Se o cara caiu de skate igual está na figurinha, a chance de ter um TCE é 100% praticamente. Então você tem que investigar isso daí. No idoso, a mesma coisa. E por aí vai. Agora, trauma do gradil costal, principalmente a DC1, DC2, é até 10%. Não é tão comum. Mas se for lesão de mais de 3 costelas em linha, no mesmo nível, no mesmo padrão, a fratura ela gera a instabilidade do gradil. 3 a 5, você já começa a ter respiração paradoxal. A pessoa puxa o ar, em vez de fazer a dilatação da caixa torácica, ela faz a contração de maneira irregular. Entenderam? Começou, fez o exame para frente. Lesão do plexo braquial, quando tem fraturas do terço proximal, principalmente associadas à tração. Caiu com o braço agarrado, fez a tração. É comum com o motoqueiro, porque ele já cai segurando alguma coisa. Reação instintiva. Então é comum ter lesão por tração do plexo braquial, que passa ali embaixo na região do subcrânio também, tá bom? Só a repetição do que eu comentei, e aí a gente continua. Por que além de ter o padrão de fratura, nós temos que pensar também na parte muscular que desvia, que faz o fragmento mexer? E aí nós vamos avaliar da seguinte maneira: o esternocleidomastoide fazendo um movimento e o trapézio fazendo outro. Por que eu estou chamando a atenção desses músculos? Porque é para decorar? Não, para que vocês entendam que, além da lesão óssea, você tem que fazer e pensar que o fragmento ele vai viajar uma vez que ele foi lesionado. E se ele estiver no lugar típico, se a fratura não estiver assim, se ela estiver capotada, se ela estiver rodada no canteiro posterior, ou com translação, nós temos que pensar numa lesão que foi a mais. Não só fraturou o osso, não só fez lesão de continuidade. Ela lesionou a estrutura muscular ao ponto do fragmento ficar em outro lugar. Tá? É só para clavícula? Não. É só em membro superior? Não. É em qualquer fratura. Se o osso não tem posição anatômica, se não tem nenhum músculo que está ali, lesionou em volta também. Tá? Avaliação clínica é o óbvio: edema, equimose, hematoma, perda de função. E aí que chama a atenção, é a ptose do ombro, quer dizer, cai o ombro, faz encurtamento e faz rotação interna. O que pra gente é o óbvio, por quê? Se a clavícula faz a estabilização anterior, uma vez que eu perco esse batente, ela faz a diminuição, ela faz a rotação, que está doendo, você rota mais e empurra. Entenderam? É o clássico bati o ombro, ó, segurei. E ainda tem uma mãozinha assim, que a gente protege e estabiliza o membro superior. Isso faz parte da ectoscopia. E junto da ectoscopia, no sinal da seta, outra fratura em homem do terço médio, gerando evidência, gerando encurtamento e uma rotação interna muito discreta. Tá? Outro detalhe. Repara aqui. Esse ombro é o ombro. A seta está aqui.
Mas repara que aqui está aumentada a crônica clavicular. Entendeu? Então, olha o que você tem que olhar no paciente, mas preste atenção no quadro geral. Então, tem que avaliar a LAC dele também, a AC, né? A crônica clavicular, procurando o LAC, que é a luxação da crônica clavicular. Tá? Até aí também? Até aqui eu só falei generalidades e coisas importantes. Vamos para frente. Radiografia. Existem 2.090.000 tipos de radiografia especialista, mas nós estamos falando da ortopedia para o generalista. O que nós vamos fazer? AP. Prestem atenção na anterior-posterior. Por quê? Porque o tórax, se você pedir raio-x de tórax, ele é póstero-anterior. Primeiro já inverteu onde vai fazer o filme. E isso vai alterar para a gente avaliar o osso. O que está na frente vai ser avaliado com melhor propriedade. Se você coloca o cara de costas, o raio-x vai chegar no osso por último. Primeiro ponto é esse, avaliar a qualidade. Ponto 2. O raio-x ele pode ser de incidência direta ou 15, 20 graus para cefálico ou para cranial. O que vai para cranial, para a gente, é interessante, chama Zanca. Olha só, ele vai fazer a dissociação. Uma coisa é enxergar a clavícula assim, outra coisa é enxergar ela por aqui. Entenderam? Então, eu vou ver o perfil da fratura do traço, fratura com melhor desenho, tá? As fraturas mais laterais, a gente vai usar o Zanca, que é 15 graus de inclinação cefálica, e o AP verdadeiro, ele sobe um pouquinho mais, 20, vai mais para cima, vai dissociar a imagem. Outra coisa, preste atenção, a posição do braço do sujeito. Ele tem que estar em neutro e ele tem que estar descrito em rotação. Geralmente as pessoas, dependendo da qualidade do raio-x, fazem aquele raio-x meio largado. Então você não sabe se desvia da fratura ou da postura. Avalie o nível de toda a estrutura óssea. Não sei, estou em dúvida, não quero chateação, pede uma radiografia panorâmica de clavícula ou clavícula bilateral. Que aí você avalia essa com a outra. Entenderam? Aí vai vir aquele chapadão, normal. Vamos lá, vamos treinar o olho. Olha só. Aquilo que eu falei. Ó, o AP, a imagem está aqui. Quando a gente coloca o cefálico, quando a gente vê por cima, vê que ele está com desnível. Entenderam? É a mesma fratura. Duas incidências. Uma complementa a outra. Se a gente olhar o Zanca, vai olhar ainda mais detalhado, mais específico, principalmente na porção mais lateral. Aí vamos resgatar esse Zanca lá no luxação clavicular. E aí nós vamos agora para a questão do não sei, não tenho certeza ou não quero me preocupar. Avalia dos dois. Por quê? Um dos critérios é o encurtamento. Para avaliar o encurtamento, você vê a distância da clavícula na crônica clavicular até na externa clavicular. Então, agora vai avaliar na outra. Então, me entenderam? É isso. Não tem segredo. Mas no caso de cima, pediu tanto de um lado quanto do outro, né? Para ver a fratura de ou são duas fraturas diferentes. É a mesma fratura. Vista diferente. Você inclinou o outro. Entenda? Você consegue, ó, um lado tem o amarelo, o outro tem botão, correto? Olha aqui para mim. Um lado tem amarelo, o outro tem botão, certo? Aqui você não vê nem amarelo nem botão. Aqui você vê amarelo, aqui você vê botão. Entenderam? Então, é importante, Fábio explicou de maneira muito detalhada, muito bem adequada, que é importante você saber como que se faz o raio-x. Por quê? A partir disso você vai ver o que eu estou procurando aqui, para que eu vou pedir essa incidência, entenderam? E outra, avaliar também a qualidade do raio-x, tá? Imagem gentilmente cedida pela internet e já vem até com os critérios. Olha, a distância de mais de 2 centímetros e a ausência de contato ósseo. Isso vai consolidar? Não. Não tem contato ósseo. Você não tem cortical para poder fazer o crescimento. Agora, se tivesse encavilhado, ou do lado, ou encavilhado, quer dizer, uma dentro da porção medular da outra, ou uma em contato com a outra, isso iria consolidar? Sim. A chance de consolidar é alta. Por quê? Porque a clavícula ela se consolida por porção de continuidade ou por periosteal, intramembranosa, continuidade e periosteal. Então, isso aí vai fazer com que a clavícula se regenere muito mais facilmente. É o último osso a se consolidar, 20, 23 anos. E é o primeiro a começar a consolidação. Por quê? Porque tem que dar distância, tem que dar estrutura.
Então o que eu quero dizer com isso? É um osso frágil com uma plasticidade óssea, repare o termo, plasticidade óssea, que é a capacidade do osso de remodelar alta. Então, não é raro chegar para operar, dependendo da instituição, dependendo do perfil do paciente, um paciente de tipóia, um paciente com 3 semanas de evolução e mexendo o braço com propriedade sem dor. Vai fazer a radiografia, tá? Um encurtamento de 1,5, 2 centímetros, rotação, encurtamento e o braço funcional. Você vai operar? Talvez. Dependendo da função, dependendo. Tá bom? Só quero explicar o seguinte: se não tiver contato, é cirúrgico. Se tiver contato, avaliar o posicionamento. Distância maior que 2 centímetros, sempre é cirúrgico. 6 anos eu quebrei um mês enrolado no negócio. Chama Velcro. Aí não cheguei a operar, não. Então, primeiro porque criança, quanto mais nova, maior é a capacidade, porque o periósteo é maior. Então, a vivacidade do osso é maior, porque ele tem mais cartilagem, e a irrigação desse osso é maior, por questão também direta do periósteo. Ponto 1. Ponto 2. 1 ano e meio é o tempo da plasticidade, que lembra que forma o calo, depois reabsorve calo e orienta calo? Então, esse é o período de 1 ano e meio. E na criança, as deformidades podem ser mais anguladas, que ela consegue alinhar isso mais. Até 8 anos e meio, porque completa 10. Depois de 10, fica mais difícil. Entenderam? Então, quando tiver contato, não precisa operar. Não é isso que eu disse. Eu disse o seguinte: quando tiver contato, a gente tem que avaliar o padrão do contato, a comunicação, a perda da função, a lesão vascular. Agora, quando não tem contato maior ou igual a 2 centímetros, aí é cirurgia. Vamos lá. Como é que vai ser o perfil de cirurgia? Ninguém vai dizer que perito em placa parafuso, mas preste atenção que existem vários tipos de placa parafuso, tá? Pô, não existe platina, não. Existe a placa de titânio, a placa... Porque assim, nós temos que melhorar o nosso vocábulo, né? Porque eu já fui generalista. E aí quando você vai passar o caso para o especialista, você fica assim, não. Então você chegar com propriedade, o cara vai falar assim, esse moleque é bom. Vamos tratar direitinho, entendeu? Vamos lá. Repara, existem vários padrões de placa e parafuso. A gente observa aqui que essa placa ela já tem um desenho por si só e que o parafuso dela é um parafuso diferente. Ó, colocou aquela técnica que faz a estabilidade relativa. E essa placa a gente chama de placa bloqueada. Por quê? Parte é parafuso cortical que chama, que traz a placa em relação ao osso, parte é parafuso bloqueado que prende placa no osso. Ou seja, a energia tem essa e essa de sustentar, de estabilizar. Tá bem? Só para constar. Vamos mais. Eu creio ser o meu. Tenho certeza ser o meu. Não, não é o meu. Então vamos lá. Vamos lá. Outro perfil Eu acho de que o som placa. tá no projetor. Olha só. Eu acho que o som tá saindo do projetor. Tá vindo bandido. Então pode ser o meu. Mas vamos lá. Então olha só. Repara que outro perfil de placa. Essa aqui vai ficar um pouco difícil, mas lembra que tinha um picolé, que tinha um palitinho, que tinha uns negócios assim parecendo? Então, é essa aqui, ó. Lembra a cara dessa placa aqui, ó. Chama placa de reconstrução. Qual que é o outro? Lembranças de infância. Qual que é o outro padrão? Repara que tem um parafuso interfragmentário. Olha, repara que tem um parafuso solto, ele não está associado à placa. Então isso é uma estabilidade absoluta. Por quê? Uma vez que eu reduzi, eu passei um parafuso segurando esse foco para que não tenha mobilidade. Ponto 2. Eu coloquei uma placa para suportar isso. E a placa do tipo reconstrução, a placa palitinho de frutífero, sei lá, ela tem a capacidade de fazer a modelagem tridimensional. Tá bom? Não precisa de saber isso, mas é só para usar o que a gente comentou no último aula, tá? Vamos mais. Olha só, o perfil dessa placa aqui com outra modelagem. Agora nós colocamos uma placa fazendo tridimensional, lembrando que clavícula vem de clave, aquela coisa da música que é desenhada angulada. Tá, rodei a placa, repousei a placa. Só que agora eu coloquei 3 corticais para cima, corticais acima e corticais abaixo. Quer dizer, eu deixei um espaço para a mobilidade dessa fratura, que está cominuída, quer dizer, tem fragmento. Eu deixei espaço para que haja uma movimentação menor no foco.
uma munição, mesmo que menor, no foco. Isso vai gerar calo, isso aí é um padrão diferente. Agora, quem está gravando aí vai ter que se ler em casa. Vamos embora. E o que é mais moderno? O que é mais moderno é usar um padrão de haste tipo tênis. É uma cirurgia muito elegante, confesso que eu não tenho domínio dessa história, e aí a grande questão é o seguinte, só o bom?